Segunda carta de Coríntios 4:16-18. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Glória a Deus. Esse texto aqui faz parte do tema que a gente está seguindo a respeito do reino de Deus, que nós vimos que nas parábolas, lá no livro de Mateus, Jesus repetiu várias vezes a expressão reino de Deus. E então nós estamos andando nesse sentido de observação desse reino que ele falou. E então aqui nesse capítulo, nessa parte aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, eu trouxe esse texto para mostrar que o apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, que a gente já leu algumas vezes, que Pedro lá está falando também desse mesmo reino. E está falando lá, nesse capítulo a gente já leu, que esse reino é formado por pessoas estrangeiras. Certo? Mas que essas pessoas, elas precisam desenvolver uma natureza de um caráter persistente quanto às promessas que estão dentro desse reino, que ainda serão dadas permanentemente. Bem, e aqui nessa palavra do apóstolo Paulo, que ele faz uma comparação do nível da grandeza desse reino, que ele coloca como glória. Ele usa a palavra glória para mostrar a grandeza do reino, desse reino. E diz que a grandeza das coisas que nós vemos e que nos atingem, que ele está falando das implicações na vida das pessoas que receberam por fé esse reino, que são as angústias que advêm como consequência para a vida daqueles que seguem esse reino, na verdade. E ele fala que essas aflições, elas são momentâneas. Como ele inicia dizendo, eles não desistem, ainda que pareçam que estão morrendo exteriormente. Na carta de Pedro, lá no primeiro capítulo, e nas duas cartas, na verdade, o apóstolo Pedro está escrevendo para o mesmo público que Paulo escreveu, de regiões diferentes, mas o público era o mesmo. Que público era aquele? Era um público que estava enfrentando desafios em função da decisão que tomaram com relação a esse reino que ouviram falar. Os crentes, no caso da época
em que Pedro escreveu não conheceram Jesus pessoalmente, mas Pedro chegou a falar para eles que eles, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, o haviam amado muito, de maneira que parecia que até o conheciam pessoalmente, porque aconteceu algo no coração e na mente deles, é que eles, sem ver, sem tocar, sem olhar, sem ouvir, mas eles puderam perceber que a natureza do reino e a pessoa que representava esse reino, que é o rei do reino, que é Jesus, algo que eles não viam, mas eles puderam receber pela fé. Algo que Paulo diz que é um reino, ou seja, uma glória, que é a palavra usada pelo apóstolo Paulo para representar a grandeza desse reino, e que Paulo diz que é uma glória que durará para sempre, algo que não pode ser visto e tocado, mas é algo que é mais real do que está diante dos nossos olhos. Ou seja, Paulo está dizendo que as angústias, as aflições, também os bons momentos que alguém possa desfrutar na vida aqui na terra, são coisas que na verdade desaparecerão, porque na verdade elas não são. É muito estranho quando a Bíblia fala assim das coisas que são vistas e que não são existentes. Que o que é existente e real de fato é aquilo que nós não estamos vendo. Como que é isso? Não é? Há grandiosos estudos hoje aí na ciência que de alguma maneira chega perto dessa realidade. A ciência que lida com coisas invisíveis, mas que são existentes. É muito interessante. E então, a nossa palavra que temos compartilhado com os irmãos, principalmente para os irmãos que vão se batizar, a respeito desse reino, está preparando eles, primeiramente, para tomarem posse de forma verdadeira a respeito desse reino que eles querem fazer parte, que vai ser concretizado a aliança deles no batismo, e aí é que tudo vai começar. Para perseguir esse reino, esse propósito, e resistir à natureza do combate, chamado até pelo pastor, muitas vezes, Martin Lloyd-Jones, se não me engano, foi ele sim, escreveu várias literaturas a respeito do combate cristão. Um combate que não permite que um cristão seja passivo na sua salvação, que tem a sua participação de combate, porque é levantado contra ele quando ele assume a aliança no batismo, é levantado contra ele, ao mesmo tempo que é levantado contra ele, é dado a ele uma missão de ser um combatente nas esferas espirituais, com os seres espirituais da maldade, que entendem que assim que uma pessoa vai até a aliança do batismo, a partir de então, eles vão trabalhar para tomar essa pessoa de volta. E eles vão fazer isso. Se os irmãos que vão se batizar nesse tempo conosco, e todos aqueles que batizaram um dia, não tomarem ciência dessa realidade que o apóstolo Paulo está falando aqui, e Pedro, de que a grandeza desse reino nós não podemos vê-la, mas precisamos firmar um coração persistente e convicto que essa grandeza e esse reino brevemente nos será dado concretamente e para sempre, se não tomarmos para nós essa realidade, e está na palavra de Deus,
estudando e lendo constantemente, não venceremos. Porque a nossa dificuldade em relação ao reino eterno é porque nós não podemos vê-lo ainda. Apesar de serem coisas reais, não podemos vê-lo, porque nós o recebemos pela fé. E as coisas que nós vemos, que nós tocamos, coisas que nós fazemos para a nossa existência, enquanto aqui na terra, de alguma maneira, elas atrapalham a nossa visão do sobrenatural, por causa da exigência tremenda que é darmos conta da vivência natural. Tanto é que o apóstolo Paulo está falando que exteriormente parece que eles estão morrendo por causa dos combates e da própria tarefa que tanto ele como muitos como ele tinham que trabalhar para sobreviver e desenvolver o próprio reino de Deus. Mas eles foram persistentes, porque conheceram, de alguma maneira, a realidade da grandeza desse reino de Deus, que ele chama como um reino glorioso, um reino sem fim, que nos será dado para sempre. E então há essa importância de termos cada dia mais esse foco desse reino que nos será dado. E então, para esse tempo, desses irmãos que serão batizados, nós realizaremos com eles encontros de pós-batismo. Por quê? Será com base nas tentações de Jesus após o seu batismo. Aquelas tentações de 40 dias, elas representam, pois aquilo que o diabo lhe ofereceu e tentou a pessoa de Jesus, elas representam todo o cotidiano, os elementos que fazem parte da existência de uma pessoa enquanto na vida terrena. Que Jesus foi tentado na necessidade emocional, espiritual, na autoestima, naqueles elementos pelos quais ele foi tentado, não é? No orgulho, no desejo da fama, da autoestima, todos esses elementos que são pertinentes à vida natural, em que o diabo e seus demônios constantemente irão apelar, principalmente aqueles que vão se batizar, para fazê-los cair nas mesmas tentações. Não será uma tentação de 40 dias, será uma tentação permanente, porque está escrito que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É na primeira carta de Pedro, creio que está lá, este aviso do apóstolo Pedro. Então o diabo diz para Jesus: transforma essas pedras em pães. Foi dito a teu respeito que será dado ordem aos anjos para que não tropeces, portanto, salta aí do templo e nada vai te acontecer. Excesso de segurança, não é? Excesso de segurança. Se há uma coisa que faz com que alguns cristãos tenham excesso de segurança, é quando são abençoados. Eles são tão abençoados às vezes e adquirem tanta confiança nas bênçãos que acham que não é mais necessário ter comunhão, se distanciam da palavra de Deus, afastam da comunhão congregacional, porque está tudo indo bem, então não precisa mais buscar. Então eu vejo que eu vou fazer o trabalho nas tentações e ampliar os elementos das tentações no cotidiano.
para fazer um pós-batismo com os irmãos, porque é necessário, porque ele vai fazer isso. O excesso de confiança é um perigo, e o diabo tentou Jesus nessa modalidade. A outra modalidade foi a conquista. Está vendo aí? É meu, eu te dou, se prostrado me adorares. Bem, seria uma adoração literal? Jesus iria ajoelhar aos pés do diabo e adorá-lo literalmente? Não é isso que o diabo estava dizendo para ele, mas era a aceitação daquilo que a alma se sente bem em ter e receber para si, que faria com que Jesus estivesse ajoelhado aos pés do diabo. A conquista, o desejo supremo para o sucesso, a fama. Fama não é só para artista, não. O desejo supremo do ser humano de se sentir sempre alguém mais e acima. Isso faz com que as pessoas estejam prostradas. A conquista na existência, desvinculada de um moderamento existencial. Então isso faz esses elementos, quando não percebidos por aqueles que decidem seguir a Jesus, faz com que eles caiam na autossuficiência, na adoração ao diabo pela fama e as conquistas recebidas. Então assim, a necessidade então de se olhar para a palavra de Deus e avaliar, e é sempre necessário, sempre a leitura do alimento da palavra de Deus, para ouvir de Deus palavras como essa do apóstolo Paulo. A glória desse reino, ela não se compara com o que no presente século vivenciamos, sejam aflições ou sejam conquistas. Nas aflições ou nas conquistas, sempre viver no cuidado de ter uma vida moderada, que também são conselhos que o apóstolo Paulo coloca muito nas suas cartas, né? Uma vida casta, sossegada, né? Sem se envolver na vida alheia, e coisas que dessa natureza que possam trazer desassossego para a nossa existência, né? A vida moderada, a questão do consumo, né? É muito importante. O poder do dinheiro faz muitas pessoas caírem no relacionamento com Deus por causa da facilidade da aquisição de tudo que se quer. Em contrapartida, uma outra classe da sociedade que não consegue adquirir o que deseja, o inimigo, o diabo, trabalha na outra forma, na outra modalidade, vai trabalhar na baixa estima dessas pessoas. Carta aos Filipenses é uma carta dessa, eu coloquei no estudo dos irmãos que vão se batizar. Em toda e qualquer circunstância sempre estarei contente. É uma expressão da carta aos Tessalonicenses. Estejam contentes em todos os momentos da existência de vocês. Agora, irmãos, para encerrar, nós sabemos que o quanto foi difícil para os irmãos dessa época, dos anos 70 aos anos 100, principalmente, que já esperavam a volta de Jesus. Era para aquele tempo, na realidade deles, o retorno de Jesus era para aquela época, e não aconteceu. Aí Deus levantou o apóstolo Paulo, Pedro, para entrar com essas cartas, para socorrê-los, porque eles estavam indo
ao desespero, porque Jesus não apareceu nas nuvens. O pouco que eles tinham era confiscado. Toda a história vocês conhecem, não preciso aqui trazer. Muito diferente da nossa era, do nosso tempo. E a produção desse texto é em razão desse contexto, nessa realidade que eles estavam vivendo, porque foi uma decepção, aonde muitos se afastaram. E o apóstolo Paulo reclamou de alguns, lamentou por alguns: fiquei sozinho, cadê? Para onde foi todo mundo? Cadê o Senhor? Aí entra o apóstolo Pedro: para pensar, gente, ele está demorando voltar porque está com paciência para a salvação ainda de alguns, mas o negócio não era fácil, não foi fácil. E o apóstolo Paulo entra com essas palavras: olha, a glória, ela tem um peso, porque ela é de um reino imperecível, que não tem fim. Não vemos, mas o que não vemos é que durará para sempre. As tristezas de vocês não durarão para sempre. As vitórias de vocês também não. Esse mundo de igual modo também não. Mas aquilo que não se vê, sim, durará para sempre. É nesse ambiente que a Bíblia foi formada. Principalmente as cartas gerais, principalmente elas, foram palavras para socorrer uma geração que já estava no desespero. E o próprio apóstolo Paulo disse: eu estou desesperado, já estava perdendo a esperança da vida. E aí foram produzidas essas palavras. E então, esse reino, por ser tão poderoso, maravilhoso e incomparável e inconcebível, é que estabelece a natureza da guerra com que é levantada pelo reino espiritual da maldade contra aqueles que tomam a decisão para ir até o batismo. E então nós teremos com esses irmãos ministrações pós-batismo, para ajudá-los a entender, porque serão tentados a abandonar, serão tentados nunca mais ler a Bíblia, serão tentados a não voltar da congregação, serão tentados a não dizimar, a não ofertar, a não ajudar e dar as costas, achando que estão bem com a salvação que receberam, mas não estarão bem se não mantiverem o firme propósito de continuar, como disse o pastor falecido, saudoso Martin Lloyd Jones, se não se tornarem ativos na salvação que receberam, não herdarão o reino de Deus, porque o reino de Deus não é para passivos, é para ativos. É a graça de Deus maravilhosa que tem como participação a ação do soldado cristão, não é? Aleluia, glória a Deus.